Buenas tardes a todos acá en las Américas. Eh, ya es de noche en países europeos y en África, ya medianoche en Asia y un nuevo día en los países del Pacífico, así que estamos acá iniciando la videoconferencia número 64, que encuentro con los autores del número 338 de este mes de julio del 2026. Bueno, como siempre comentamos al iniciar, nosotros realizamos esencialmente, bueno, varios trabajos, pero esencialmente dos trabajos, quizás uno más invisible, que es el trabajo que hacemos con los autores, los trabajos que ustedes leen, los autores que ahora van a escuchar, atraviesan un periodo, a veces un largo, a veces corto periodo de revisión de trabajo, que los trabajos van y vienen, se hacen distintos comentarios, revisiones, sugerencias, y el producto final que ustedes terminan leyendo es el corolario de todo ese trabajo que, bueno, como les digo, es totalmente invisible para los lectores, pero intenta generar la mayor calidad posible en cuanto al nivel de producción. Bueno, la parte más visible, lo que ustedes leen en lo que sería la tapa de la revista, aunque en realidad las revistas digitales no tienen tapa. En general la gente accede, el grueso de la gente que accede al contenido no es que entra por la tapa. Pero bueno, como es desde hace ya años que es un espacio para nosotros valioso, de interés, de producción de contenido, tanto en texto como imagen, este mes lo dedicamos, como se imaginarán, al Mundial de Fútbol. Y bueno, a partir de esa pregunta, ¿por qué atrapa tanto el Mundial de Fútbol? Bueno, ahora que pasó ya, cada uno sabe el por qué lo atrapa tanto. Sobre todo un fenómeno que tiene múltiples derivaciones, este, bueno, que cada uno lo va leyendo de acuerdo a sus propios conocimientos, cultura, intereses particulares, y bueno, y cómo le va tocando también desde lo emotivo. Así que quisimos dedicar esa etapa justamente a esa pregunta. Y bueno, y sobre todo también desde el punto de vista académico, es un tema que también atrapa, que genera enorme interés de distintas áreas, tanto desde el campo que podríamos decir técnico, del campo de la educación física, vinculado a los entrenadores, a lo que pasa con los aspectos técnico-tácticos, pero también los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, eh, arquitectónicos. eh, Así que bueno, estamos hablando de un espacio que genera una multiplicidad de ideas, no toda, y con esto no queremos decir que todo es valioso culturalmente. Hay una cantidad de cuestiones que han circulado que son sumamente cuestionables, mucha, muchos comentarios producto de los 140 caracteres de alguna red social, o sea, con ideas muy superficiales, desconocimiento profundo de la historia. Pero bueno, acá también hay todo un desafío de plantear desde el lugar que nos toca, plantear cuestiones que se acerquen más al campo del conocimiento y de la verdad, a contramano quizá del momento que vivimos. Bueno, el dibujo que ven es un dibujo producido siempre nos ayuda acá la inteligencia artificial, y es, para el que no lo conoce, que recomiendo verlo, que es una idea armada a partir
de Vigeland, que es un parque que se encuentra en Oslo, eh, donde los noruegos, además de gritar y alentar a Haaland y a sus muchachos, en su ciudad tienen un espacio que la verdad que vale la pena conocer. Bueno, hecha esta introducción, vamos a presentar a nuestro primer expositor. Es el licenciado Julián Ponicio, antropólogo por la Universidad de Buenos Aires. El título del trabajo de él es El epígrafe y el potrero, notas antropológicas, camino a una final contra Europa, que es en realidad un trabajo que continúa una producción de él hecha hace exactamente unos 3 años y medio en relación al Mundial anterior. Así que Julián, bienvenido a este encuentro y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Tulio. Un placer. Un saludo para Patrick, Marco, Cristian, Daniel, con quien comparto panel, mucho gusto. Hace muchos años que nos conocemos con Tulio a través de la revista del área interdisciplinaria de estudios del deporte de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, un poco lo que yo quise escribir justamente con el de Piaf y el Potrero es empezar, en realidad quiero empezar por la fecha porque importa, ¿no? Este artículo lo escribí un jueves de julio, 4 días antes de la final de Argentina con España. O sea, un partido que todavía no se había jugado, ¿no? El domingo España obviamente nos ganó 1-0 en el alargue y con nosotros jugando con 10. Lo digo de entrada porque un texto escrito en la víspera corre un riesgo, ¿no? Que el resultado lo desmienta. Pero a mí me pasó exactamente lo contrario. Perdimos y el artículo se volvió más legible. Hace 3 años, como decía Tulio, publiqué acá en F Deportes, Campeones del Mundo, Europa y el epígrafe de la colonización deportiva. La tesis era sencilla. Cada vez que un sudamericano gana, el fútbol europeo deja de discutir fútbol y empieza a discutir modales. En Qatar no nos objetaron el juego, era indiscutible, nos objetaron el festejo, el andá pa' allá bobo de Messi, Bangal desde un banco de suplentes, Juanma Rodríguez desde un panel de televisión, como el programa El Chiringuito, que es tan famoso que se ve en todo el mundo. Dos registros distintos diciendo lo mismo. El epígrafe obviamente no lo firma nadie en particular y por eso funciona tan bien. En esa nota al pie con la que alguien se reserva el derecho de decirnos qué significó lo que acabamos de ver. Este artículo nuevo da un paso más y ese paso es el potrero, algo que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo desde la antropología deportiva con el tema de estilos, en los estilos futbolísticos, ¿no? Solemos hablar del potrero, bueno, como una mística, como un paisaje casi perdido, y yo propongo leerlo antropológicamente, como una escuela. Un currículum sin título, sin planilla, sin árbitro. Así se enseñaban 4 cosas que en realidad son una sola cosa con 4 nombres. El pibe, la gambeta, la picardía y el carácter. En el caso de Brasil podría ser la escuela de la Ginga, ¿no? Que tanto resultado les dio, por lo menos en el último tiempo la recuperaron con Tite, hoy yo la veo perdida lamentablemente en el fútbol brasilero. La gambeta no era adorno, era la solución técnica a una cancha desnivelada y llena de gente. La picardía era criterio en un juego sin autoridad que lo regulara. Y el carácter era lo que hacía falta para volver al día siguiente después de haber perdido. Nadie llevaba nada de eso en la sangre, porque a veces se dice, no, lo se lleva en la sangre, ¿no? Es una cuestión que no se puede explicar. Y alguien lo enseñaba, por eso digo que el potero fue una escuela, porque todos los días se estaba enseñando sin saber que era enseñado. Y acá está lo que más me interesa porque es incómodo para nosotros mismos. Si el epígrafe europeo convierte cultura aprendida en carácter racial, son así, el fútbol estos son así. Nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando decimos que la garra la llevamos en la sangre. Es el mismo mecanismo esencializador, apenas que en versión doméstica y en tono de elogio. El epígrafe más peligroso no es el que nos escriben, es el que nosotros nos escribimos. Por eso digo que la derrota vino a confirmar el argumento, ¿no? Fíjense lo que dijo de España el domingo, que ganó con su escuela como bandera. Escuela, o sea, España dice, tenemos la escuela de la Masia, la escuela que tanto llevó adelante el Barcelona, bueno, una escuela. Y ellos dicen, ganamos con la escuela. Estaba ahí, del otro lado de la palabra. Y si el potrero fue una escuela y no una herencia, entonces se puede perder. Lo estamos perdiendo y no por nostalgia, lo estamos perdiendo porque nuestro propio sistema formativo, que esto es lo que yo quiero avanzar un poco más, tiene que ver con que desarma estas condiciones que lo hacían enseñar.
en una sociedad tan disciplinada, ¿no? En esta época tan rara de este capitalismo globalizador, pero hoy en día donde cada vez más parece que todo fuera a democratizarse y en realidad hay un discurso cada vez más, cada vez más disciplinador, diría, ¿no? No quiero poner otra palabra. Entonces, es como que, bueno, el juego libre, el error sin castigo, la mezcla de edades, el tiempo, nada de eso sobrevive en un club que empieza a medir a los 12 años. O sea, ya se ve en escuelas formativas que los chicos van los padres y le exigen el resultado al entrenador. El entrenador quiere ganar por sobre la formación pedagógica. El nene se siente frustrado en una sociedad donde, obviamente, con todo el avance tecnológico y la inmediatez que tienen los celulares, entre otras cosas, uno ve que el niño se frustra ante una pequeña pausa, hasta un aprendizaje, porque le cuesta mucho entender eso. Entonces, bueno, se va dando toda una sociedad exitista, ultra exitista, donde justamente no da paso a la pedagogía. Entonces, lo que se aprende, obviamente, se puede dejar de enseñar. Esa es la advertencia del artículo. Eh, lo que yo digo en esto es que digamos, si nosotros tenemos una escuela que es el potrero, que uno dice, bueno, pero ¿cómo pueden tener potreros jugadores que son de elite? Porque uno dice, bueno, ya Messi y todo eso, el potrero lo perdieron hace tiempo. Pero justamente, porque ese aprendizaje, eso que se dice se lleva en la sangre, no, es lo que se aprendió. Y eso es una escuela, que uno la lleva consciente e inconscientemente también al fútbol competitivo. Entonces, cuando surgen, por ejemplo, los mundiales, que tiene que ver con el realzamiento de las identidades nacionales, en todo lo que conlleva el plano simbólico, lo vimos justamente con la bandera de Malvinas, ¿no? Cada vez que no es un tema menor, ese potrero empieza a resurgir más allá de la competencia de élite. Y es lo que se ve también en los jugadores con sus emociones, digo, de todas partes del mundo, en la identidad vikinga con los noruegos y en el remo, digo, empiezan a aparecer cosas que son propias del juego, de lo lúdico, si quieren. Entonces, yo digo, ante tanto desarrollo o no pedagogía, ¿no? Disciplinamiento, modelo de negocio, en este caso del fútbol mundial, con todo lo que conlleva eso, aparecen estas cosas. Entonces, acá lo importante, lo que yo digo del artículo es, bueno, no caer en simplismos, ¿no? Bueno, lo llevamos en la sangre, en la shinga se lleva en la sangre, bueno, se perdió, no, hay una escuela pero está a la vista. Yo cuando voy a Río de Janeiro, me lo puedo decir, Patrick, que estás ahí, uno ve que vos, y mirá que yo juego al fútbol, todavía tengo 50 años, juego a nivel competitivo, campeonato de cancha de 11, y vos lo ves y están en la playa y tiran jueguitos para allá, para acá, y vos decís, estos son unos fenómenos, eso es una escuela. Me acuerdo un día que estábamos con mis hijos, que tenían en ese entonces 8 y 10 años, y bajó un señor de trabajar no me acuerdo de dónde, se sacó el traje, se pudo jugar con ustedes, se puso una zunga y jugamos a la pelota en la playa de Copacabana. Y eso, si no es potrero, ¿qué es? Entonces, eso es fabuloso. Ahora, cuando se empieza, pasó un poco con Bielsa también, el tecnicismo absoluto y se empieza a perder esa, si querés, corporalidad que se va dando de manera casi de la idiosincrasia propia de cada lugar. Estamos jodidos porque se pierde la identidad también, se pierde un poco esta cuestión, esta manera de jugar. No digo que haya una manera única, porque también sería caer. Hay distintas maneras de jugar, hay un montón de estilos en el fútbol y en todos los deportes, pero hay una idiosincrasia que se va a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la práctica de cada uno, que tiene que ver con la corporalidad de cada lugar. Entonces, eso me parece interesante ver en este artículo. Bueno, para resumir, más que nada tiene que ver con eso y este modelo que empieza desde Europa, bueno, empiezan a cuestionar desde elementos discursivos de, bueno, son agresivos, bueno, son estos, pareciera que son siempre los portadores de el mensaje civilizatorio. Así que bueno, muchas gracias. Eh, Julián, de tu artículo ahí lo que me llamó la atención, porque acá hay una tensión siempre dando vuelta, esta cuestión de que vos afirmás claramente que el fútbol se aprende, digamos. Ujú, O sea, en todo caso habrá distintas vías de aprendizaje, más o menos espontáneas, digamos, más o menos dirigidas, pero que no, digamos, no es algo que acá, digamos, no algo con lo que se nace, no es que llega milagrosamente, sino que uno podría hacer recorridos, incluso en los mejores jugadores, los jugadores más talentosos, uno podría hacer recorrido de cómo fue ese proceso de aprendizaje, o sea,
Más allá que después, bueno, el periodismo, ¿no? Lo hace mirar para arriba, todo parece fantasioso, pero bueno, creo que tu afirmación por lo menos abre todo un tema que hay que, por lo menos para nuestros países, es un tema que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta Total, y sobre todo toda la gente que está vinculada a los procesos de enseñanza, digamos. claro, Ese pero es un tema clave, no es que bueno, el pibe ya viene sabiendo y entonces no, yo elijo los mejores o no sé qué hago. O sea, y después que hay recorridos que no. Yo por ahí leía que la tendencia que mostró este mundial es que los jugadores son altos, cada vez más altos. Sí, hay jugadores altos, pero también hay jugadores bajos. O sea, Messi no es un jugador alto y destacó enormemente. Y creo que podremos encontrar una cantidad enorme de jugadores que no son altos y que destacaron. Así que creo que ahí todavía, bueno, creo que de todas maneras sigo planteando que el fútbol es un tema de enorme debate y discusión, que cada evento nos trae nuevos elementos. eh, y bueno, es un tema que se va a seguir discutiendo y creo que por eso el fútbol tiene tanto efecto en nuestra sociedad. totalmente, totalmente. No, una cosa más para aclarar. A ver, ya la discusión de, bueno, viene de nacimiento, sí. Vos, por supuesto, podés tener un talento con la pierna derecha o con el fútbol, pero si no te dan una pelota para practicar, ese talento capaz que lo vas a tener oculto toda tu vida. Con lo cual, hay una cuestión de aprendizaje. Yo a lo que voy es a los modelos pedagógicos. Yo veo mucho en las academias, sobre todo amateur, en los clubes, que cada vez se estandariza más. Entonces ya el chico se frustra rápido, a los 15 años abandona el deporte, hay una exigencia de todos lados. Entonces, ¿qué pasó con el modelo pedagógico? A eso voy. ¿Qué pasó con el disfrute del juego, con la tolerancia a la frustración? En un mundo donde cada vez todo es más acelerado, hay que empezar a trabajar esos temas, porque si se pierde el disfrute del juego o el tiempo necesario para aprender, porque todos los chicos son diferentes, hay chicos más competitivos, chicos menos competitivos, bueno, yo creo que sobre eso apunta un poco esto. Mm. Bueno, Julián, en todo caso, si nos va quedando un lugarcito, capaz que por si este tema todo el mundo debe estar pensando algo y retomamos. Dale, gracias. Vamos a pasar a nuestro próximo expositor, el doctor Cristian Giacomoni. El artículo se titula Mecanismos centrales y periféricos de fatiga neuromuscular, sus implicaciones para prescripción de entrenamiento físico, una revisión narrativa. Cristian es doctor en mestre en educación por el programa de graduación de la Universidad de Caxias do Sul y otras cuestiones detalles de su recorrido profesional que pueden ver en el encabezado del artículo que está en F Deportes de acceso libre y de lectura intensa para para quien interese desde cualquier lugar del mundo leerlo. Así que, Cristian, adelante con tu presentación. Bienvenido a este encuentro. Muito obrigado, Túlio. Boa tarde a todos, né? Muito buenas tardes também, né? A quem está assistindo. Me chamo Christian Giacomoni, falo aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, no extremo sul do Brasil. Então, como o Túlio falou, né? Sou formado pela Universidade de Caxias do Sul, né? E trabalho atualmente como professor universitário no Centro Leonardo da Vinci, também conhecido como Uniaselv, aqui no Brasil. E dentro desse grupo, né, institucional, eu coordeno o grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas do movimento humano. Então, esse artigo, esse estudo, como é que ele começa a nascer, né? Ele começa a nascer primeiramente de uma pós-graduação que eu estava realizando, também de uma inquietação que eu tinha em relação ao meu trabalho profissional como preparador físico, né? E aí, fazendo semelhanças com o Julián, né? Trabalhei 12 anos com futebol profissional, né? Então também vem dessas inquietações. Hoje trabalho, né, com natação competitiva. Então, esse estudo ele parte, né, dessa questão central, essencial para a educação física, para a área do esporte, para a área do treinamento, né? Por que em determinado momento, por exemplo, né, de um exercício, de um treinamento, a gente não consegue mais sustentar a força, a potência ou uma intensidade que a gente, né, inicialmente planeja.
Então, logo, o objetivo central dessa revisão, desse artigo de revisão, foi articular nos conceitos, né, dos mecanismos tanto centrais quanto periféricos da fadiga, com estratégias práticas de prescrição, né, de treinamento, do treinamento propriamente dito. Dentro desse escopo, né, foram pesquisados estudos publicados, né, de 2021 até março de 2025, né? A metodologia vocês podem acompanhar no artigo publicado, né, lá na revista F-Deportes. A busca se deu, né, em bases como a PubMed, Scopus, Web Science, né? Só para vocês terem uma ideia, o escopo geral dessa revisão reuniu 410 estudos, né, dos quais, né, acabei selecionando 15, né? Para que a gente comece a discussão, né, a fadiga neuromuscular ela não pode ser interpretada apenas como aquele sentimento de um cansaço muscular. Por quê? A fadiga neuromuscular ela é um fenômeno que ele é multifatorial, ele é dinâmico, ele também é individual, ou seja, ele envolve alterações bioquímicas na nossa musculatura, bem como modificações que acontecem na atividade do nosso sistema nervoso central, na motivação, né, na percepção subjetiva do nosso esforço. Logo, por exemplo, né, duas pessoas que são submetidas a uma mesma sessão, ao mesmo treinamento, podem ter respostas totalmente distintas. E isso se dá, né, em função de fatores, por exemplo, né, o perfil das fibras musculares, a experiência de treinamento, a disponibilidade energética, o sono, o estresse psicológico, né, questões mentais também, a eficiência neural, certo? Então, a principal proposta, né, ela visa contribuir principalmente com os profissionais de educação física que visam atuar como engenheiros da fadiga. Eu usei esse termo porque, né, um profissional que é responsável por modular uma forma de controlar o estresse no sistema neuromuscular. Ou seja, ele é o profissional que deve, então, né, calibrar, digamos assim, né, adequar a intensidade, volume, né, para que a gente, de fato, otimize o ganho de condicionamento sem que haja o risco de lesões. Né? Primeiramente, né, eu quero falar rapidinho da fadiga periférica. Por quê? Né? A fadiga periférica, como o próprio nome diz, ela ocorre no nosso músculo esquelético, né, nas estruturas mais distais em relação ao sistema nervoso, né? Como a junção neuromuscular, né? O sistema de acoplamento, né? Excitação, contração. E durante exercícios intensos e prolongados, vão ocorrer, né, acúmulos de metabólicos, especialmente os íons de hidrogênio, fosfatos inorgânicos, espécies reativas de oxigênio, né? Junto a isso, existe a redução dos substratos fundamentais, né, como o nosso glicogênio muscular, a fosfocreatina, e é justamente essas alterações que vão, né, prejudicar a ressíntese do ATP-CP, né, a molécula que, de fato, nos fornece energia imediata para uma contração muscular. Talvez esse seja um dos pontos mais relevantes, né, também, por causa que ele ativa, né, uma alteração no funcionamento do cálcio. Por quê? Ele é liberado no nosso retículo sarcoplasmático, né? Ele é indispensável para que a proteína da actina e miosina possam gerar a força, e quando essa liberação ou essa sensibilidade da proteína contrátil, do cálcio, é comprometida, a gente tem uma diminuição da produção de força, mesmo que a nossa musculatura ainda preserve parte da sua massa muscular. Na prática, o que isso significa, né? Eu poderia explicar que um atleta, um praticante, ele pode manter uma aparência muscular e ainda assim ele pode ter uma queda importante de rendimento, de desempenho, né? Por quê? A chamada, né, perda de força específica, né, a redução da força em relação à massa muscular, é um indicador funcional importante da fadiga periférica. Tá? Então, vamos usar aqui um agachamento pesado, né? Um agachamento com muito peso. Né? Um praticante ele pode iniciar a série com uma velocidade muito boa de execução e nas repetições finais demonstrar uma desaceleração, né? Uma perda de técnica, uma incapacidade de manter a potência. E esse cenário que eu acabo de mencionar, ele sugere sim uma contribuição periférica,
né? E exige um cuidado para que a gente não transforme a sessão, né, naquele festival de repetições feias, né? Ou seja, o músculo sofre e a técnica, então, pede socorro nesse sentido, né? Já a fadiga central, ela se refere à redução do nosso drive neural, né? Ou seja, é a nossa incapacidade aqui do sistema nervoso central de manter um recrutamento e uma frequência de disparos adequados às nossas unidades motoras. E é justamente aí que eu entro com uma outra perspectiva, o modelo do governador central, como uma perspectiva teórica, né, em que ela explica que o cérebro ele acaba regulando antecipadamente o desempenho para que a gente mantenha essa homeostase do organismo. Ou seja, né, interpretando esse mecanismo, a interrupção, a redução do esforço, ela não representa necessariamente uma falha muscular absoluta, mas ela pode ser uma resposta protetora, por exemplo, né, diante de uma temperatura corporal elevada, né, como o Julian comentou, né, um futebol em Copacabana, né, uma depressão energética, né, um estresse metabólico, a dor, experiências, né, durante essa tarefa. Ou seja, né, quando a gente entende, compreende criticamente, né, esse mecanismo, porque a fadiga ela não é explicada apenas por uma teoria, né? Eu também trouxe aqui, né, a baila desse artigo, a perspectiva da psicobio, a questão da perspectiva psicobiológica, ou seja, né, complementando essa discussão não só fisiologicamente, mas também destacar a questão da percepção do ser humano, né, do esforço, da motivação, da atenção, da fadiga mental, das tolerâncias, né, ao desconforto, né, que vão influenciar diretamente o desempenho, né? Por exemplo, né, um praticante que chega numa sessão onde ele não teve um sono reparador, né, teve um estresse, né, no seu dia a dia, ele não vai ter o mesmo rendimento que um atleta que teve, né, um bom sono, uma boa recuperação, uma boa alimentação. E mesmo sem uma dor muito intensa, ele pode sim estar relatando desconforto, né, muito mais elevado, né, do que ele habitualmente apresentaria. E nesse caso, o componente central e o psicobiológico aqui, ele pode ser muito mais evidente para identificar a fadiga do que propriamente a fadiga periférica que a gente acabou de comentar, né? Creio eu que a grande contribuição prática, né, desse estudo, ela se dá na proposta do modelo de monitoramento de fadiga, né, que eu acabo chamando de MDF. Esse modelo ele visa integrar de uma forma simples, de uma forma não invasiva e que a gente de fato pode aplicar no nosso contexto, né, real de treinamento, mesmo sem ter muitos equipamentos, né, à nossa disposição. Então, dentro disso, a gente pode destacar dois elementos muito importantes: o PSE, que a gente chama de percepção subjetiva de esforço, em que o atleta pode responder, e as repetições de reserva, né? Então, a partir, por exemplo, da percepção de esforço do meu atleta, eu identifico como que ele está entendendo a série, o treino, né, a semana, seja de forma aguda ou de forma crônica. E as repetições de reserva, né, se eu não tenho outros equipamentos aqui para mensurar, né, como o VBT, né, a velocidade de execução do movimento, eu posso estar me fundamentando por repetições de reserva, porque eu consigo indicar quantas repetições ele ainda acredita que ele consegue realizar com uma técnica adequada, né? Como uma aplicação prática, né, eu sugiro no artigo, né, que uma série ela pode ser interrompida quando a gente, né, simultaneamente, né, perde uma velocidade superior a aproximadamente 20%, né, durante a nossa execução. Se a gente fosse levar, né, para o conceito subjetivo, né, da percepção subjetiva de esforço, ele teria uma percepção subjetiva de 8, né, até 10, né, numa escala de 0 a 10. Ou seja, uma baixa quantidade de repetições de reserva. É uma decisão que pode ser, né, qualificada, né, simples, né, e que pode levar aí, né, a bons resultados, né? Também enfatizo, né, a questão, né, da manipulação de pausas, de intensidades, de volumes, né?
Por quê? Quando temos pausas mais longas, a gente favorece a ressíntese da fosfocreatina, a recuperação do nosso drive neural, a manutenção da potência, enquanto quando a gente tem pausas menores, o nosso estresse metabólico, ele acaba elevando. Isso pode ser, né, desejável, talvez, se a gente estiver trabalhando o componente da hipertrofia, do crescimento muscular. Óbvio, desde que a técnica seja preservada, né? E para concluir essa revisão, né, ela resulta, né, justamente, né, apresenta, na verdade, que a fadiga neuromuscular ela é resultado de interações, né, interações contínuas e dinâmicas entre os mecanismos periféricos, centrais e também psicobiológicos, né? E a mensagem principal é que treinar bem não significa acumular o máximo possível de exaustão, né? Significa que eu preciso aplicar a dose adequada de um estresse para que eu produza adaptações, preserve a segurança do meu atleta, do meu aluno, preserve a técnica, né? E também eu dê continuidade a esse processo. Ou seja, a chamada engenharia da fadiga é justamente isso, né? Fazer com que os nossos profissionais de educação física, a gente possa utilizar as informações que nós temos disponíveis aqui, como percepção subjetiva de esforço, repetições em reserva, velocidade de execução de movimento, né? Desempenho, por exemplo, em plataformas de salto, qualidade do movimento, né? Ao invés de simplesmente a gente perguntar quanto peso foi levantado, né? Nós precisamos perguntar, fazer outra pergunta nesse momento. Como esse peso foi levantado, com qual percepção de esforço? Com qual custo fisiológico? E é justamente nessa integração fisiologia, neurociência e prática cotidiana profissional que se encontra justamente uma prescrição muito mais precisa, segura e efetiva. Muito obrigado, Túlio, pela oportunidade. Bueno, Cristian, muy completo, diría completísimo tu informe. Ahí vamos a escuchar a Marco Oliveira, que en realidad quizás se tendrían que entre los dos, quizás por el tema que va a tratar él, en pensar una investigación de campo, porque justamente ahora vamos a escucharlo, trata sobre el tema del sono y quizás ahí tienen un punto en común de pensar este tema que estuviste tratando. Bueno, presentamos entonces a Marco Aurelio Oliveira. El título del artículo que publicó es Educação Física e Desenvolvimento do Conocimiento sobre Sono e Exercicio Físico no Brasil. Marco es licenciado pleno en Educación Física por la UEPA, especialista en sono, mestre en Neurociencias y Comportamiento y doctorando en Psicobiología, actualmente profesor do Instituto Federal de Tocantins en el norte de Brasil. Bienvenido, Marco. Adelante con tu presentación. Olá, graças, Túlio. Buenas noites a todos, boa noite. Obrigado pelo convite e é uma satisfação estar presente nessa videoconferência com colegas da área da educação física e outras áreas, abordando a questão da atividade física, do esporte, e do qual a EF do Esporte, ao longo de várias décadas, vem contribuindo imensamente com a literatura científica. Como o Túlio comentou, eu me chamo Marco Aurélio, sou profissional de educação física e neste mês, nesta edição, nós publicamos um ensaio, eu juntamente com o professor John Fontinelli Araújo, que é um professor aposentado do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN, e atualmente é colaborador no programa de Psicologia da Universidade Federal Delta do Parnaíba, e durante uma disciplina sobre a história e sociologia das ciências, nós tivemos vários debates. E surgiu justamente a proposta deste ensaio que estamos apresentando, que é justamente compreendermos, analisar de forma crítica o papel do profissional de educação física dentro do contexto, na construção
e aplicação do conhecimento sobre o sono e o exercício físico, mais especificamente no Brasil. Porque, como o colega Christian comentou anteriormente, o sono ele é fundamental quando a gente fala sobre recuperação física, sobre esporte. Então, nas nossas aulas, na nossa prática profissional, a gente sempre comenta muito sobre a importância do sono. Mas qual é o real conhecimento básico que nós temos na nossa formação sobre o sono? Então, este ensaio ele objetivou justamente discutir isso dentro do conhecimento, do desenvolvimento desse conhecimento no Brasil ao longo das últimas décadas. Vale frisar também que um ponto interessante de partida é que os dados mais recentes, os dados epidemiológicos, apontam que 60% da população brasileira não atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física. Além disso, existe também a questão dos distúrbios do sono, que vem crescendo ao longo dos anos, principalmente a insônia e a apneia obstrutiva do sono, com prevalência muito alta em todas as regiões do Brasil. Ah, esse ensaio, ele basicamente ele pode ser dividido em quatro principais partes. A primeira parte, nós falamos sobre a chamada arena transepistêmica cronobiológica, que foi um conceito criado e ancorado com base na quinorxitina. E os debates que ocorreram entre os dois principais papas da cronobiologia, o Halberg e o Pitendry, que, em resumo, nós podemos situar dentro dessa discussão que o profissional de educação física ele é um ator legítimo tanto na produção do conhecimento quanto na atuação, na aplicação, aplicabilidade deste conhecimento nos distúrbios do sono. Ao lado, é claro, de outros instrumentos que são utilizados, os inúmeros questionários, polissonografia, actimetria, mas o profissional de educação física, ele é um ator legítimo dentro da construção e da aplicação desse conhecimento. Na segunda parte, nós debatemos acerca da atuação desse profissional no combate ao sedentarismo e justamente na atuação dele para o processo de prescrição e intervenção do exercício físico como uma intervenção não farmacológica para os distúrbios do sono. Então, quando você tem o processo de tratamento farmacológico, no caso da insônia, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono, que agora com diversos medicamentos como o Mounjaro, que estão sendo utilizados para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, mas é importante também a prática do exercício físico, porque o exercício físico, ele vai fazer com que haja uma menor latência do sono, o sono aconteça de forma mais rápida, e a qualidade desse sono também ela é amplificada, melhorada. Então, esse é um outro ponto, o ponto de atuação. E terceiro aí a gente vai para uma questão relacionada à formação, porque quando a gente analisa as disciplinas, a gente identifica que há uma lacuna na formação dos profissionais de educação física no Brasil quando a gente diz respeito ao sono. Então, a maioria dos conteúdos de cronobiologia, fisiologia do sono, são raramente discutidos a nível de graduação, e somente o profissional de educação física tem acesso a esse tipo de literatura já numa pós-graduação stricto sensu, por exemplo. São pouquíssimas especializações a nível lato sensu no país, e algumas delas não permitem a participação do profissional de educação física. Por fim, nós propusemos um quadro de recomendações. Esse quadro de recomendações ele está organizado a curto, médio e longo prazo, com propostas para que a gente incentive
o avanço do conhecimento sobre o sono na área da educação física e incentive as produções, a contribuição dos profissionais de educação física para a área do sono. Por fim, para concluir, é evidente a necessidade de repensarmos os currículos, porque cada vez mais os distúrbios do sono vêm aumentando ao longo dos últimos anos, e o profissional de educação física ele exerce um papel fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento desses distúrbios, mas é necessário que tenhamos um pouco mais de debates acerca do conhecimento, da formação desses profissionais sobre o tema. Muitíssimo obrigado, Túlio. Marco, pregunta así, siendo vos una persona muy dedicada al tema, un especialista, a ver, planteémosle a un deportista, ¿cuánto tiene que, o sea, es un tema de cantidad? ¿Cómo lo pensás eso? ¿Cuánto tiene que dormir o cuál es la medida ahí tiene que dormir la siesta también? O sea, cómo porque justamente el otro día estaba viendo un video que me llamó muchísimo la atención, que hay no sé si creo que es en Brasil, hay una tribu que duermen como de ratos. Ellos no tienen tienen toda una estructura religiosa que les impide, digamos, medio que les impide dormir, porque ellos dormir es morir. Entonces, como que duermen de a ratos, se recuestan así, digamos, evidentemente estamos hablando de algo que no es único en todo el mundo, incluso las costumbres han cambiado mucho en cuanto me da la impresión que cada vez dormimos menos porque cada vez tenemos más estímulos más cosas para hacer durante el día y la noche, digamos. Pero ¿cuál sería la recomendación? O sea, ¿cómo lo han pensado? ¿Cómo lo estudian ustedes este fenómeno? A sua pergunta é muito interessante. E quando a gente fala sobre o sono, não existe uma régua. O que a gente tem que pensar é que, assim como na população geral nós temos diversas alturas, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,80 m de altura, o padrão de sono também é muito variável. E o detalhe, ele vai ser modificado ao longo da vida. É o que a gente chama de ontogênese do sono. Uma criança, um ninho, um bebê, ele dorme cerca de 22 horas por dia. E essa quantidade de sono ela vai sendo reduzida. Quando essa criança se torna adolescente, vai acontecer algo interessante, que é o atraso de fase do sono. Ela vai dormir cada vez mais tarde e acordar cada vez mais tarde. Isso é normal. Quando em um sujeito adulto, nós falamos da média de 8 horas, mas num limiar entre 7 a 9 horas é perfeito. Alguns sujeitos, e aí a literatura também fala sobre a diferença entre homens e mulheres, as mulheres necessitam de uma quantidade maior de sono para se recuperar. Tá? Então, elas têm carta branca para dormir um pouquinho mais do que a gente. A minha esposa adora saber disso. Ela sempre pede para dormir um pouquinho mais, mas porque elas têm essa necessidade. Puede entenderse como un prejuicio eso también, como un Sim. estereotipo. E com o avançar da idade, a tendência é que o sono reduza em termos de quantidade e ele seja antecipado também. Aconteça cada vez mais cedo, o sujeito ele vai dormir mais cedo, mas acorda mais cedo também. A minha mãe, com 60 anos, está acordando super cedo. Então, existe essa diferença ao longo dos anos e é interessante que o profissional tenha esse olhar. Bueno, Marco, vamos a estar atentos a seguir pensando este tema que, bueno, como tantos temas todavía hay un espacio gigante para investigar y ver, sobre todo cuando hay estos fenómenos particulares, ¿no? De Sim. edades, de grupos, de elementos culturales.
Bueno, vamos a continuar con el próximo expositor, Daniel, un segundo. Daniel Josué Kirby Gómez, el título del artículo publicado por él es Sistema de entrenamiento adaptado para un joven con distrofia muscular congénita. Estudio de caso. Daniel es una maestría en pedagogía de la cultura física y otros temas. Es fundador y director de Human Performance Studio en Ecuador y es docente de la Universidad Bolivariana en este país. Así que adelante, Daniel. Bienvenido y vamos con tu presentación. Muy buenas tardes, Tulio. Muy buenas tardes, estimados opositores. Un gusto conocerlos y estar nuevamente en este espacio. Eh, es una gran oportunidad de poder conocer sus trabajos y también comentarles un poquito del mío. Si me permiten, hice una exposición, la puedo compartir. A ver, ahí te habilitamos para que lo puedas. Ya. A ver, Bien, gracias. Muy bien. La investigación fue, como lo mencionaba Tulio, un joven con distrofia muscular congénita. Lo que se buscaba es eh, implementar una estrategia para mejorar su calidad de vida. Esta estrategia tuvo una duración de 24 semanas. Fue un enfoque biopsicosocial donde se trataba de mejorar la fuerza, la funcionalidad, especialmente en sus movimientos autónomos para que en sí eh, pueda realizar cosas básicas como agarrar, sostenerse o levantar. El problema de la investigación es una enfermedad congénita que causa la debilidad muscular y la atrofia progresiva en presentes desde el nacimiento. Son casos muy raros, hay un caso cada 100.000 habitantes. Esta condición afecta mucho la movilidad básica, la mayoría extensión de ruedas, afecta también a la parte cardiorrespiratoria y en el Ecuador existe menos del 20% de estas condiciones. El objetivo del estudio fue analizar el impacto del sistema de entrenamiento funcional adaptado, fundamentado en la cultura física terapéutica y profiláctica, y la priorización estructurada sobre la capacidad funcional, la fuerza muscular y la calidad de vida de un joven con discapacidad motriz. La pregunta del estudio fue cómo se puede mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de un joven con discapacidad de grado 1A en la ciudad de Guayaquil. Ahora, ¿cuál es el enfoque? Fue cualitativo, el diseño tuvo bajo un estudio de caso único, el alcance fue exploratorio y descriptivo y el aporte fue transversal mediante un muestreo probabilístico por conveniencia del investigador. El participante tuvo 18 años, diagnosticado y certificado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Eh, Su patología secundaria tenía una escoliosis secundaria, una fatiga crónica y una hipotonomía muscular. La triangulación de la investigación se realizó mediante la revisión fundamental de documentos y registros clínicos que fueron también compartidos por el departamento estudiantil que se llama el DESE acá en el país. Se realizaron entrevistas semiestructuradas tanto a la familia como al entrenador a cargo de la implementación. Tuvo un test psicosométrico sobre resiliencia, autopercepción. Las observaciones fue directa y de campo, con el fin de toda esta información analizarla a través del software Atlas número 22. Los fundamentos técnicos del sistema de entrenamiento funcional adaptado estuvo buscando la estabilización del core,
haciendo una periodización de entrenamiento e inclusión especialmente de ejercicios isométricos mediante el análisis también implementados por McGill 2010 y HITS, que fueron recomendaciones importantes de estudios que ellos han realizado especialmente en condiciones de columna y afectaciones. Esta periodización se fue de forma progresiva, fue basado en lo que es Tudor Bompa y Buccelli 2016. El entrenamiento funcional, bajo los principios de Juan Carlos Santana 2022 y Michael Boyd, buscaba movilidad y recuperación de movimientos básicos cotidianos, como levantarse, sostenerse. Y el enfoque biosocial, basado en el diseño universal del aprendizaje DUA, donde una interacción tanto con la familia y compañeros o amigos, buscando la inclusión tanto, no solo mejorar la parte física, sino también la inclusión de este joven con esta condición en la sociedad. La intervención tuvo tres fases. La fase 1 fue la estabilidad y la movilidad. La fase 2, la resistencia y la fuerza funcional. Y la fase 3, buscando una vida diaria y bioadaptación, buscando la transferencia de la silla de rueda a caminar. Se utilizó también en parte del programa para fortalecer el tren inferior, ejercicios que tengan que ver con bicicleta estática y movilidad del esfuerzo positivo. Los resultados del avance, tuvimos un 40 puntos en relación a la parte terapéutica, desde un 50% a un 90%, un 35 puntos adicionales en la autonomía física, teniendo una base del 40 al 75%, una mejoría de la parte bienestar social del 35 puntos, desde 35 al 70, un aumento de 33 puntos en la resiliencia y una disminución de 35 puntos en lo que es el dolor y la disconformidad. Al final, tuvimos un mensaje de parte del joven que dijo: ahora me siento que puedo mejorar poco a poco, y teniendo una participación en las entrevistas en la número 20. Más allá de los músculos y la reconstrucción de la intensidad, se tuvo una narrativa de una visión limitante hacia la dependencia funcional. Ahora es una persona empoderada, de agenda activa y logro personal, porque se pudo construir una base sólida de fortalecimiento en el core y también un trabajo social y emocional. Otro mensaje de parte de él fue: ahora quiero estudiar terapia física para ayudar a otros, al verse de que él ya tiene mayor parte en su desarrollo motor y autonomía en su movilidad. Los mecanismos que se aplicaron fue una gamificación, una autodeterminación, un vínculo terapéutico y un apoyo familiar que siempre estuvo presente tanto en las actividades de entrenamiento que se realizó y también actividades que se les recomendó que hicieran dentro del hogar para mejorar esta parte tanto física como emocional. La discusión con respecto a las contribuciones coincide con Hammer 2021, donde integra la parte emocional y social, demuestra una variabilidad del entorno con las restricciones materiales, accesibles y capacidad en la familia, porque no solo fue la parte del entrenamiento, sino también fueron implementos que se adaptaron para que él pueda realizar las actividades físicas. Y se tuvo un modelo replicable y la contextualización de la realidad en el Ecuador. La base es que otras personas que tengan esta condición similar o padezcan algo parecido en condiciones de tratamiento de columna, esta investigación pueda servir como base y la pueden implementar en otras condiciones. Las limitaciones del estudio y la proyección es que fue un caso único, principalmente las recomendaciones para futuras investigaciones es poder hacerlo de una parte más cuantitativa y ampliar la muestra para poder llegar a mayor cantidad de personas. Como conclusión, tenemos que el entrenamiento como tal intervención es una estrategia biosocial
en una estructura donde integra la cultura física terapéutica, una periodización del entrenamiento y un fortalecimiento específicamente del núcleo, el core, donde transforman la funcionalidad y la calidad de vida de pacientes con distrofia muscular, incluso en entornos de restricciones de materiales o poca accesibilidad a tipo de implementos, en la cual se recomienda eh, ejercicios de peso corporal específicamente que pueden ser muy replicables. Buscamos la individualización, hay que tener en cuenta una progresión y siempre tener un acompañamiento. Ahora los invito muy respetuosamente a que visiten el resto de artículos científicos que están publicados en la revista. Para mí ha sido un gran honor ser parte de las publicaciones, estar invitado a las conferencias que no solo a mí, sino a muchas personas cambian la vida y les da una gran oportunidad de ser más funcionales, sentirse más útiles, porque una de las limitantes donde ellos sienten y perciben es que no son incluidos, que no son parte de la sociedad, que la sociedad los excluye porque pueden padecer una condición física o intelectual. Pero las diferentes estrategias o estudios que se realizan permiten opciones accesibles a que aquellas personas que requieran una asistencia especial se sientan más autónomas, más considerados y escuchados. Y al simple hecho de solo a veces conversar con ellos, su mundo cambia, porque se sienten incluidos, se sienten felices, se siente que son parte de, no apartados de ser o sentirse impedidos que pueden lograr hacer algo. Y pienso yo que es una gran oportunidad y gracias Tulio, gracias a quienes conforman este deporte por permitirnos llegar a más personas y poderles ayudar a cambiar su calidad de vida. Gracias. Bueno, bueno, gracias Daniel. Bueno, simplemente quería, bueno, afirmar lo que planteaste, Daniel, y la invitación que hiciste de visitar todo, de acceder a toda esa producción de casos eh, de distintos casos que has trabajado y bueno, siempre estamos acá apoyando, acompañando y contar con nosotros para todo lo que venga. Este, gustoso de lo que se hizo hasta ahora y esperando que podamos seguir adelante con este trabajo. Gracias a ustedes, la verdad aprecio mucho por la oportunidad. Han sido parte también de mi crecimiento en la parte de investigación, eh, parte de la oportunidad que hoy me desempeño como docente en la universidad. Estoy a cargo del área del semillero de investigación y ha sido la, la oportunidad de haber publicado con ustedes y demostrar el trabajo que se pudo realizar y ahora también lo hago desde la universidad junto a estudiantes promoviendo la investigación, el desarrollo académico, buscando ayudar a la mayor cantidad de personas que requieren algún tipo de necesidad especial, ya que la maestría es en educación física inclusiva. Hay muchos casos de TDAH, TDA, síndrome de Down, parálisis cerebral, amputaciones, que las limitantes a veces se presentan en el desconocimiento del docente dentro de la institución pública, porque más allá de en una institución privada está el docente sombra, que le llaman. Eh, en una institución pública los recursos son muy limitados, y especialmente el temor de querer a veces aprender algo nuevo. El docente lo mejor que hace es
siéntate, no te muevas, quédate allá, y no hay una participación, no hay una estrategia metodológica o una implementación de algún tipo de recurso, algún tipo de actividad donde el niño pueda ser parte de la actividad. Y a veces los compañeritos también lo rechazan porque dice, ay, es que no sé, lo puedo lastimar, desconocen. Entonces creo que el vínculo que genera la conexión en la inclusión es el docente como tal. Y al final yo creo que todo el trabajo que hacemos se puede publicar. Es una forma también de brindarles unos recursos a docentes, tanto en escuelas inicial básicas, en colegios y también en la parte deportiva. Bueno, Daniel, siempre te comento, seguimos adelante. Bueno, vamos a presentar a Patrick Martins Barbosa Brito, junto con otros autores, publicaron un trabajo sobre tema de odontología en idioma inglés. En idioma español lo leo, dice costo basado en actividades para la impresión 3D de protectores bucales, una prueba que compara FDM SLA con termoformado. Patrick es dentista graduado en la Universidad de Salgado de Oliveira, en Universo, y posgraduado en Anatomía Funcional Humana del Colegio Don Alberto, de la Universidad Don Alberto. Así que, Patrick, bienvenido a este encuentro. Les comento que hoy cubrimos todo el mapa, o casi todo el mapa brasilero. Marco es del norte, Cristian es del sur y Patrick es del centro, ahí de Río de Janeiro. Así que una coincidencia interesante que habla de la llegada desde autores y desde lectores que la revista tiene acá en el continente. Bueno, adelante Patrick y bienvenido a este encuentro. Obrigado, Túlio. Boa noite a todos. Meu nome é Patrick, né? Como o Túlio já disse, além de cirurgião dentista e das minhas especializações na odontologia, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E hoje eu integro uma equipe de pesquisa de uma startup dentro da nossa universidade, que é a 3D Fibra Natural, onde a gente utiliza resíduos de produção de petróleo, das plataformas de produção de petróleo, né, concomitantemente com resíduos da produção vegetal para a produção de filamentos para impressão 3D. A gente utiliza esses resíduos e trata-os para promover filamentos para impressão 3D. Falando um pouco agora do artigo que a gente publicou junto na revista, né? Eu, o Vitor e todos os outros colaboradores, a gente buscou falar um pouco sobre apresentar um estudo que avalia a viabilidade técnica sobre a competitividade da utilização da produção de protetor bucal por atletas, né? Comparando a termoformagem, que é uma prática mais convencional, às metodologias atuais com a impressão 3D. Atualmente, né, o copolímero de EVA, ele é o produto mais utilizado para a produção dos protetores bucais, né, na termoformagem. Entretanto, eles têm algumas desvantagens. Durante o processo de produção, com o aquecimento e estiragem dessas placas, né, essas placas sofrem deformações no modelo anatômico do paciente, e essas deformações elas causam estiramento logo na porção incisal anatômica do dente. Com isso, a gente precisa utilizar várias placas de EVA para construir um protetor bucal mais denso, mais resistente, mais, vamos dizer, com equilíbrio funcional oclusal mais confortável para o paciente. A gente então aumenta o custo de placas, né? E também a gente também tem um trabalho muito maior de realizar essa produção. Mas com o avanço da odontologia do esporte, né, e também das novas tecnologias da odontologia, hoje a gente já consegue
extinguir a moldagem convencional de um paciente através de alginato e outros materiais de moldagem de silicone de condensação para um simples escaneamento digital da cavidade bucal do paciente. Fazendo esse simples escaneamento, a gente consegue formular um modelo de produção, né, através de um software, e esse software ele desenha através dos nossos conhecimentos anatômicos, um protetor bucal que ele possa ser impresso na impressora 3D. Existem dois tipos básicos, né, principais de impressora 3D hoje em dia, que é a impressora 3D que ela vai construindo através de filamentos, esses filamentos que podem ter diversos tipos de plástico, né, o ABS, o TPU, e também através de impressoras que banham em resina e vão fotoativando esse modelo, esse produto, através de vários tempos, né, para você conseguir construir e produzir esse protetor bucal. Uma vantagem também da impressão 3D é que você consegue produzir vários protetores bucais ao mesmo tempo, coisa que você não consegue fazer numa plastificadora através da termoformagem. Então, com isso, a gente fez algumas avaliações, né? E a gente buscou analisar a transição desse meio mais analógico para o meio mais digital, utilizando as impressoras 3D, né? E a gente buscou dois métodos, né? Um método de custeio básico, baseado nas atividades, né? Que foram mapeados todos os recursos empregados, com a mão de obra direta, medida de acordo com o tempo do operador, consumo de energia elétrica por quilowatt-hora, né, da unidade trabalhada, o tempo de uso da máquina e os insumos utilizados, né? Como eu disse, foram comparados três tipos de produção, o método convencional, através de uma plastificadora, e os métodos de FDM e SLA, que é de filamento e de banho em resina, por duas impressoras 3D distintas. Além dessa análise financeira, também foi aplicado um sistema de pontuação ponderada para classificar métodos segundo alguns critérios de impacto, como a economia de energia, o ganho da produtividade, a redução dos erros e também o aumento da segurança para o paciente. E analisando um dos primeiros pontos de estudo, né, foi o tempo de produção, a gente consegue perceber dinâmicas bem distintas entre o método convencional, através da plastificadora e a termoformagem, e o método da impressão 3D. No método convencional, a gente tem um tempo total de produção de apenas um protetor bucal de 135 minutos. E esse é o grande gargalo desse tipo de produção, que é a dependência humana. A mão de obra direta para esse tipo de produção é de 115 minutos, quase 2 horas, né? 1 hora e 55 minutos, do operador, desde o momento da moldagem ao paciente até o momento do corte final dos protetores e ajuste oclusal para a entrega, né? E também conscientização do paciente de acordo com as normas utilizadas para a utilização do protetor bucal. Já em relação a. E nesse método, né, a máquina funciona somente durante 10 minutos, ou seja, grande parte da produção é somente mão de obra humana. Já nas impressoras 3D, a gente consegue perceber que o tempo é ligeiramente maior, entretanto, o recurso humano ele é muito baixo, né? As máquinas funcionam durante 25 minutos para produzir quase 10 protetores bucais, né? E o tempo humano é cerca de nada. Você só vai dar o start para para a impressora 3D começar a funcionar e depois a parte dela desligar. A não ser que você fique vigiando, mas hoje a gente tem softwares, né, com câmeras digitais acopladas nas impressoras, eles conseguem perceber se houve algum erro de impressão, eles nos avisam através de alguma mensagem de texto, a gente vai até a impressora para poder a gente fazer a correção desse sistema. Então, a gente consegue perceber que, além da economia de tempo clínico, né, o fluxo digital ele traz grandes vantagens, não somente para tempo clínico, mas também para a biossegurança. A gente consegue eliminar, como eu disse anteriormente, a moldagem convencional, onde a gente está eliminando também o manuseio através de saliva e através de sangue, levando esse material, deixando de levar esse material
possivelmente pode estar contaminado para outras áreas de dentro do laboratório, né? Com isso, a gente também vai reduzir o risco biológico relevante do método tradicional, trocando ele por escaneamento 3D. A gente faz o escaneamento através de uma ponteira, de um software, né? O computador, ele faz todo o processo de modelagem da cavidade bucal do paciente, de ambas as arcadas, né? Da maxila e da mandíbula, e com esse método a gente consegue já desenhar o protetor bucal para realizar a sua impressão 3D. Já em relação ao consumo energético, né? A gente conseguiu medir, né, e mensurar que a plastificadora convencional ela tem uma grande potência em watts, né? Ela trabalha a cerca de 925 watts, mas ela roda apenas por 10 minutos. Então, o seu custo por peça é muito baixo, cerca de 0,06 centavos para um protetor bucal, né, de energia para um protetor bucal ser confeccionado. Mas as impressoras FDM ela tem um custo energético de 0,46 centavos por ciclo de produção. Sendo que nesse ciclo, não necessariamente um protetor bucal só vai ser confeccionado, né? Isso vai depender de acordo com o tamanho da nossa mesa de impressão, mas cerca de 10 protetores bucais podem ser confeccionados. Então, esse custo ele vai ser dividido por 10. Já a impressora SLA, que é a impressora que é banhada em resina e fotoativada, né, por luz ultravioleta, ela se destacou-se pela altíssima eficiência energética. Essa impressora ela opera com uma potência de 45 watts e gera um custo por peça produzida, por ciclo, de 0,02 centavos por ciclo, né? Então permite uma impressão simultânea de mais um protetor e o ciclo dela, o custo de energia dela é muito baixo em relação à potência e o custo da plastificadora convencional no processo de termoformagem. Quando a gente consegue pesar assim, né, na decisão de utilizar o método convencional ou então utilizar as impressoras 3D, a gente consegue discutir assim em uma viabilidade mais prática, né? O fluxo digital hoje ele ainda tem alguns gargalos em relação à termoformagem. Um desses gargalos que a gente pode que eu posso trazer assim que é uma coisa que acontece muito assim com os atletas é a questão da caracterização e da personalização do protetor bucal. Não personalização em relação à sua anatomia, porque ambos vão cumprir esse propósito. Mas a gente consegue perceber que os atletas eles gostam de utilizar protetores bucais que tenham o nome dele personalizado, a cor do seu time, ou então o brasão do seu time estar ali no protetor bucal, porque durante uma partida de futebol, ou então durante uma luta, isso aparece. Então, ele consegue se cativar por esse mérito. No processo de termoformagem, a gente consegue fazer esse tipo de personalização muito mais facilitado. E no processo de impressão 3D, esse processo de personalização ele não consegue funcionar, porque a gente precisa de mais tecnologia em relação aos softwares que tem hoje no mercado, para que a gente consiga colocar o nome do paciente nessa impressão, a gente consiga fazer com que esse protetor bucal ele seja mais caracterizado de acordo com a sua personalidade, né? E apesar dessa adoção do escaneamento 3D, né, do escaneamento digital, tem um custo inicial um pouco mais elevado, vamos dizer que um processo de moldagem custa cerca de R$ 10, né? Mas para você fazer um escaneamento digital, você precisa comprar um scanner. E um scanner custa cerca de 30 mil reais, 35 mil reais. A gente consegue hoje encaminhar um paciente para uma clínica radiológica e a clínica radiológica faz esse processo. Mas vai cobrar do paciente cerca de 40, 50 reais. Então, é claro que o processo convencional ele é mais barato, mas a longo prazo, se você for colocar na ponta do lápis, né, diante de todos os riscos e benefícios de você trocar para o escaneamento digital, né, em relação à biossegurança, você percebe que esse investimento ele se equipara ao método tradicional em cerca de poucos anos, né? Porque você não vai atender um só paciente, você vai atender vários pacientes. Então, você consegue ter uma demanda e um retorno em receita maior, né, para essa condição.
Como conclusão, então, a gente percebeu que a impressão 3D, especialmente o método de SLA, através das resinas, ela prova ser uma alternativa viável, segura e altamente promissora para a odontologia do esporte no país e no mundo. Né? Ela otimiza o tempo profissional, ela reduz os erros dimensionais e entrega biossegurança, né? Posicionamento, manufatura aditiva. Então, todos esses critérios, né, são o futuro da confecção, da confecção dos protetores bucais a longo tempo, e a gente percebe que a tecnologia está aí para poder nos auxiliar, principalmente agora com o grande avanço da inteligência artificial. é, Ela consegue fazer, né, o desenho de um protetor bucal muito mais fácil e muito mais rápido para a gente só consegue depois mesmo realizar ajustes oclusais no sistema para que a impressão seja tão eficiente quanto o método da termoformagem. E foi isso que a gente apresentou no artigo. Espero Bueno, que Patrick, tenham entendido, e caso não, né, os nossos contatos estão lá no artigo completo, né, que a gente também convida vocês a lerem, caso tenham alguma dúvida. bueno, Patrick, recomendamos leer porque de alguna manera anticipaste lo que va a ser toda una tendencia, por lo menos en el campo de la odontología, está claro que el uso de estos recursos tecnológicos poco a poco se va a ir imponiendo y va a terminar siendo el estándar y reemplazando los procedimientos actuales, yo creo. Sim. También quería mandarle un saludo enorme a Víctor, mandarle de mi parte un saludo enorme, y siempre estamos en contacto. Pode deixar que eu vou mandar o seu alô para ele. Bueno, bueno, damos un cierre final, les doy poquitos minutos, hagamos una ronda de cierre y bueno, yo creo que pudimos, de alguna manera cada uno pudo presentar los puntos centrales y siempre me pregunto, ¿no? Dentro de cómo la revista articula temas tan distintos y que finalmente pareciera como si todos estuviéramos hablando de lo mismo, ¿no? Eso es lo que a veces me quedo siempre preguntando, pero parece siempre como que hay un hilo común y como que uno complementa a otro y uno se queda pensando de qué manera un tema se va articulando con el otro y bueno, eso me parece sumamente interesante, por lo menos en cuanto a pensar lo que a veces es los temas que tratamos y la cantidad de derivaciones y de autores y de ideas que circulan, ¿no? Pero bueno, creo que hay una idea común de estimular a nuevos autores o a seguir repensando estas prácticas porque todavía hay muchísimo para decir, para plantear, para conversar, para debatir. Bueno, así que abro el juego, por favor, cortito, así no nos excedemos y adelante, por favor. Si querés empezar, Julián, con todo gusto. Sí, yo anoté una pregunta para cada uno, pero bueno, vamos a hacerlo cortito. No, más que nada, No, Marco, hacelo no, y que hablen de eso. Sí, sí, hacele la pregunta. A bueno, ver qué sale. justo lo estábamos viendo con Marco por chat, esto de que antes, bueno, antes de la iluminación eléctrica, muchas sociedades, la gran mayoría, dormía de a rato justamente por esta cuestión de no tener un disciplinamiento que ordena la luz solar, entonces empezó a dormir más 7, 8 horas. Contame un poquito eso, qué dice la evidencia científica, digamos, si ese patrón natural del ser humano, para un deportista, digamos, sigue siendo mejor dormir 7, 8 horas o podría dormir así de a ratos. Está muteado. Quando a gente pensa em um desportista, a gente tem que verificar o ideal, é verificar o cronotipo dele. Então, se você tem uma equipe
de futebol, voleibol, basquetebol. O profissional é interessante avaliar o cronotipo do sujeito, saber quem tem um comportamento mais matutino ou mais vespertino. Existem grandes dormidores, pessoas que precisam entre 9 a 10 horas de sono para se sentir descansadas, mesmo sujeitos adultos, Ujú. enquanto outros necessitam uma quantidade abaixo de entre 6, 5 horas e 45 minutos, mas abaixo de 8 horas para se sentir recuperados. No entanto, inúmeros artigos apontam também que o déficit de sono ele ocasiona, aí a gente pode puxar também avaliar a questão da fadiga, investigar um pouquinho mais, mas lesões no esporte. Então, o desportista que dorme pouco, ou não necessariamente, ele pode até dormir às 8 horas, ter 8 horas na cama, mas tem uma qualidade de sono ruim, as chances de se lesionar são muito altas. Então, não é somente a questão das 8 horas, são inúmeras variáveis que precisam ser avaliadas, controladas, para a gente falar ao certo o quanto é bom dormir. Não Ok, só a quantidade, mas a qualidade desse sono, né? claro. Ok, bueno, gracias. Eh, Otra pregunta, si ah, tratemos de ser directos y no claro. extenderlos demasiado, vamos con la otra pregunta, Julián. Daniel, para vos, ¿qué componente fue más difícil de mejorar? ¿La autonomía física, el bienestar social o las relaciones terapéuticas? ¿Y por qué? Bueno, por un lado está la parte asociativa, la interacción, por el desconocimiento, el temor. eh, es importante mucho que la presencia de las familias sea parte del proceso. Al inicio había el temor que va a pasar con mi niño. Es a veces preferible que no haga el ejercicio y tenerlo eh, controlado, entonces, Claro, hasta cierto punto. Entonces, ahí viene la parte de formación de la familia, del entrenador en la intervención, hacer todos los trabajos de forma progresiva, enfocarse netamente en determinar la funcionalidad motriz y de acuerdo a eso, en el diagnóstico inicial, pasar con la implementación de los ejercicios y las adaptaciones. Ir siempre de menos a más y ver los recursos que hay asequibles, porque también parte de la implementación es que los ejercicios se los haga en casa. Porque sí, hay una periodización, un proceso de adaptación de una hora, digámoslo así, inicialmente 30 minutos y va a 40, 45, pero se necesita un estímulo continuo. Entonces, tanto al levantarse, qué tipo de ejercicios se pueden hacer al levantarse para preparar la parte motriz, la lubricación articular, ciertos ejercicios también de masajes, porque no solo es la intervención del entrenamiento funcional adaptado, sino otro tipo también de ejercicios que lo tiene que hacer el familiar para poderle permitir a un desarrollo de las capacidades físicas que están limitadas en estos casos. Entonces es buscar de todo que tenga una congruencia y se vaya sumando. Pero si no hay una presencia familiar, esto se limita mucho. O sea, ujú, eh, claro, sí, fundamental. sí, sí, eso. Gracias, Daniel. Con Bueno, mucho gusto. gracias. Eh, eh, Perdón, tengo a Cristian y a Patrick. ¿Con quién empiezo? Pati, vos te tenés que ir, te pregunto a vos. Bueno, para Patrick, pensando en el deporte amateur, ¿vos crees que la impresión 3D puede hacer que los protectores bucales personalizados sean más accesibles en los próximos años? ¿Eh? Está colgada. Ah, no. Ah, capaz que se tuvo que ir, ¿eh? Porque tenía que Sí. irse a 6:30, puso. Bueno, voy. Esperá, acá que yo había anotado. Cristian, para vos.
Bueno, hoy justamente que lo que venías hablando, se habla mucho de individualizar el entrenamiento. En tu experiencia, ¿hasta dónde es posible personalizar una planificación y cuáles son los de estos principales indicadores que se utilizan para tomar decisiones? La respuesta a la carga, el perfil neuromuscular, la historia de lesiones, la madurez biológica o el contexto psicológico, el rendimiento. ¿Cuál sería de los más importantes o cómo lo ordenarías vos en esta cuestión que venías explicando? Boa pergunta, Julián. Né? Na verdade, vai depender um pouco dos equipamentos que a gente tem disponíveis, né? Um pouco também da nossa criatividade, porque muitas vezes a gente acaba, né, relegando um teste, algo porque não temos equipamentos, né? Mas, por via de regra, né, existe uma dificuldade muito grande hoje, né, no sentido de individualizar o treino do atleta do esporte coletivo, principalmente, né? E aí é um ponto que eu discordo, né? Discordo totalmente, porque hoje nós temos um equipamento chamado VBT, né, que acaba calculando a velocidade de execução por movimento, né, do Badijo, autor espanhol, né, que é muito bem referendado. Então, em determinadas velocidades de execução, eu sei se o meu atleta está trabalhando força, resistência, potência, né? Mas se eu não tenho isso, né? Como é que eu posso conseguir indicar, né? Eu tenho aplicativos de celular que também fazem a mesma função, né? Com filmagem simples. Outra alternativa que eu poderia ter aqui, né? Para mensurar fadiga, ajustar o treinamento do dia a dia, salto vertical, né? Um simples salto vertical, eu não preciso nem ter uma plataforma de força, né? Acredito que foram os cubanos, adaptaram a planilha no solo, né? Presa à fita métrica, né? Mas eu tenho um primeiro indicativo. O mais importante é eu ter um ponto de partida, né? Para que eu tenha pelo menos um parâmetro dentro disso para que eu consiga mensurar, né, essa individualização. E se eu não tenho, por exemplo, nenhum, né, desses implementos, eu posso estar trabalhando com repetições em reserva, né? Então, vou trabalhar potência, por exemplo, né? Vamos estipular uma carga para 6 repetições, né? Coloco mais 3 repetições de reserva e dentro disso eu, né, teoricamente estou associando velocidade de movimento, né? E também conseguindo traduzir isso, né, para a capacidade que eu desejo, que seria a potência, no caso, né? Principalmente porque eu trabalho com atletas, né? Então, eu tenho mais essa lida, digamos assim. Julián, não sei se respondi. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, Bueno, gracias por las preguntas, gracias por las respuestas. Estamos cerrando. Les agradezco a todos la presencia, el aporte, el talento, el esfuerzo que ponen para que la revista siempre esté presente. Eh, Así que gracias Cristian, Daniel, Marco, Julián, Patrick. Y bueno, aprovecho siempre para agradecer a todos los revisores externos que aportan para que la revista tenga la calidad que tiene. Y bueno, siempre seguimos trabajando, ya estamos trabajando en el número de el próximo mes de agosto y el de septiembre también. Así que bueno, los invitamos a seguir participando. Siempre estamos recibiendo artículos, así que bueno, nos veremos en el próximo encuentro, tanto en la salida de la revista como en el encuentro de autores que vamos a hacer en agosto. Así que bueno, saludos a todos desde acá.